Pod Business, o podcast da M-Stort. Iniciando mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Está passando aqui no seu vídeo a inscrição. Faça sua inscrição no nosso canal. Você vai ter conteúdo com os nossos business partners. Acione as notificações, o sininho que está aparecendo aqui e acompanhe os nossos vídeos na internet e no nosso canal do YouTube. Hoje conosco, um grande prazer, Maurênio Stort, empresário. Obrigado. Leonardo Dutra, outro grande empresário. E nós vamos falar hoje de uma coisa que vai interessar bastante, que é a hospedagem Galdéria. Maurênio, vou começar te perguntando, de onde surgiu a ideia do hospedagem Galdéria? Vamos começar falando do início. Como é que começou essa ideia? Surgiu da onde? Legal. Na verdade é assim, Vlamir. Há muitos anos, praticamente há 14 anos, a M-Stort desenvolve vários hotéis no interior do estado. Desenvolvemos hotéis em Nome Toque, em Passo Fundo, em Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Caxias, enfim, São Borja, Ametista. E quando praticamente eu faço esse trajeto, digamos assim, de desenvolvimento, eu sempre percebi, e isso na pandemia inclusive aumentou muito, o incremento de oportunidades turísticas no Rio Grande do Sul. Isso sempre existiu, mas ele era pouco conhecido. E eu sempre me questionei por que essas oportunidades, essas experiências não eram do conhecimento. Paralelo a isso, tem muita hotelaria, não só hotéis tradicionais, né, mas hotéis em cabanas, hotéis em fazendas, que não são hotéis, digamos, no porte tradicional, pousadas, mas que são experiências interessantes. E aí, conhecendo um pouco a nossa realidade do Rio Grande do Sul, um exemplo, o Rio Grande do Sul é o único lugar que toma Serra Malte. Aqui nós temos um aplicativo chamado Garupa. Eu imaginei um aplicativo, vamos brincar assim, um Booking gaúcho, né, onde a gente pudesse identificar através dele as oportunidades no Rio Grande do Sul. E exclusivamente no Rio Grande do Sul como fase 1, depois a gente tem um projeto para isso ir para a Argentina, Uruguai, e muito alavancado em cima dos programas de vinícola, visitas em áreas produtoras de azeite de oliva, cavalos. Ou seja, e comecei a conversar com empresários, com pessoas, também pela minha história relacionada ao turismo, né, que nós trabalhamos há muitos anos com isso. Convidei alguns empresários, conversei, e um deles, o Fábio Bonadimã, que é um parceiro, construímos a ideia de desenvolver essa ferramenta. E aí, dentro dessa ideia, trouxemos o Leonardo, que é o nosso CEO. O Leonardo também tem uma história muito rica na aviação mundial e com uma experiência aí é quem vai tocar o dia a dia. Mas, te resumindo, é uma ferramenta de um aplicativo de reserva de experiências hoteleiras e experiências turísticas em geral. E, inclusive, temos um dado interessante, a gente criou um GIME, né, que é o Guri Viajante. Então, o Guri Viajante é o nosso tutor que orienta as experiências e fala sobre cada experiência. E para, digamos assim, terminar essa minha introdução, nós estamos criando também um ícone que são os restaurantes para encher o bucho. Dentro do linguajar Galdéria. Então, é isso. Essa é uma introdução sobre a experiência, o hospedagem Galdéria. Leonardo, o que tu conseguiu já apurar, assim, digamos, de diferente, né, de uma hospedagem normal, uma hospedagem tradicional, os hotéis aí que a gente conhece todos, para a hospedagem Galdéria, né? O que o turista, principalmente os nossos aqui, que vão entender bem o nosso linguajar Galdéria, o que eles vão encontrar, então, na hospedagem Galdéria? O que diferencia? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado por o convite aí da gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre hospedagem Galdéria. Eu acho que a grande diferença, o problema que a gente consegue resolver na hospedagem Galdéria é trazer a digitalização para o turismo regional. Porque hoje no estado, segundo dados do governo, nós temos mais de 3 centenas de hospedagens de qualidade
tradicionais, que envolvem algum tipo de experiência, como a vinícola, como a produção de azeite, e que às vezes elas não se comunicam com o possível cliente, elas não se comunicam com o público que gostaria de estar experimentando. Enfim, essas experiências, né? Então, eu tenho certeza, na verdade, que esse é o diferencial que a Hospedagem Galdéria traz. A experiência na tradição gaúcha, a experiência no Rio Grande do Sul, conectada com a possibilidade de ficar lá, de estar lá. E aí eu queria fazer uma conexão importante, que talvez seja um dos principais motivos aqui do Maurênio ter me chamado para esse projeto, que é a vivência talvez de um tipo semelhante ou que tangencia essa experiência na Europa. Eu passei a minha vida adulta quase toda na Europa, trabalhando com aviação, voando, eu sou piloto. Morei em países em que a experiência era impensável, talvez para um gaúcho, como a Noruega, até países em que a experiência era semelhante, como Portugal. Mas essa sofisticação do simples, no aproveitar a tradição, ela é muito presente em alguns países europeus. E a gente notou, né, Maurênio, a gente notou essa necessidade aqui, essa necessidade de levar para o público gaúcho e para o público brasileiro e também internacional, talvez num segundo momento, quando, enfim, a gente tiver mais visibilidade, essa possibilidade, trazer para o digital o tradicional. Perfeito. Existe a possibilidade dentro da plataforma Hospedagem Galdéria agregar mais parceiros, tipo transporte, alguma coisa que facilite, né? Digamos assim, para o turista, né? Bom, eu tenho vários serviços ali, eu não tenho só a hospedagem, mas eu tenho de repente eu quero conhecer algum lugar ali junto, né? Com a hospedagem, eu quero dar um passeio. E aí vão agregar mais parceiros. É importante a tua colocação, Lamir, porque assim, onde a Hospedagem Galdéria é um negócio. É um negócio que vive do percentual que ele passa a ter sobre a venda do que ele produz para os hotéis e para as experiências. Entretanto, como veículo de informação, porque hoje, como o Leonardo falou, no aplicativo, no celular, eu tenho que encontrar toda a solução. O turista hoje se movimenta não só o turista, o mundo, né? Mas o turismo principalmente pelos aplicativos. Então, a pessoa que ela identifica no clique dela, primeiro, o destino. O que nós fazemos na Hospedagem Galdéria? A gente coloca de forma muito amigável na plataforma o destino e uma explicação sobre o destino. E aí tu tens o hotel e naquele clique tu consegue fazer a reserva, tu vai conseguir fazer a reserva do hotel, a reserva do destino ou conhecimento do que tem no destino. Então, por exemplo, um exemplo que nós optamos por catalogar, estamos em processo de catalogar as experiências de Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, eu nunca me dei conta, nunca parei para ver tudo que Porto Alegre oferece. E tem várias experiências, desde um estádio de futebol, ver um show, andar na orla. Desde o Bom Santa Teresa. Tomar um café no Bonfim, essas coisas todas. Guaíba. Guaíba tem muitas oportunidades e experiências. Então, a gente está trazendo, eu chamo que, numa linguagem, eu já sou mais velhinho, é um gibi eletrônico, né? Que a gente consegue colocar todas as imagens de forma lúdica, e entregando para quem está acessando a possibilidade dele comprar no mesmo clique ele compra a hospedagem e a experiência. E ele tem uma noção clara do que ele vai encontrar naquele lugar. E aí um dado interessante, né, Leonardo, que a gente está cadastrando agora as redes hoteleiras. Inclusive a primeira rede que já acertou conosco é a Tri Hotéis. Nosso amigo Rodrigo. Exatamente. Legal, a gente está trazendo... Quando eu comentei com o Rodrigo, o Rodrigo me comentou um outro dado também interessante, que a própria Booking fez em São Paulo esse mês agora, uma convenção que indica que a experiência será a forma de vender o turismo no mundo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. A minha pergunta é a seguinte para o Leonardo. Leonardo, tu que teve essa experiência lá fora, né, viveu alguns anos lá na Europa, existe alguma coisa semelhante lá ou
é uma criação aqui sui generis nossa aqui, surgiu de vocês assim? Existem semelhanças quando a gente olha para segmentos. E isso até na América do Sul a gente encontra alguns segmentos, por exemplo, como o vinho, em que plataformas conseguem proporcionar ou divulgar, digamos assim, quais experiências tu poderia ter relacionadas ao vinho. Mas, vamos lá, também acho que sempre vai existir o apoio governamental e na promoção de regiões em quase todos os países do mundo. A exemplo do Brasil, vale lembrar que o Ministério da Cultura tem um programa que fomenta isso e o governo gaúcho também. Então, aliás, o turismo regional cresce violentamente no Brasil. Minas Gerais é um case de sucesso. Minas já é o segundo destino mais procurado internamente no Brasil, exatamente com essa mesma pegada de turismo regional, e a Europa, de alguma maneira, faz isso também. Só que, pegando o gibi do Maurênio aqui, a gente estava numa discussão esses dias, como é que a gente chama a informação? Eu me lembro dos almanaques, né? Não sei se vocês se lembram disso. Claro. Tinha o almanaque onde a gente pegava a informação. E por que eu estou falando do almanaque? Porque o Rio Grande do Sul tem algo que eu julgo diferente dos outros estados brasileiros, tem algo que é diferente de alguns países europeus, que é o extremo orgulho de ser gaúcho, né? Enfim, por fenômenos sociais, quando eu olho para a história recente, às vezes ele cresce, ele fica mais pujante e às vezes ele fica mais discreto. Então, eu como gaúcho, apesar de eu ter passado muito tempo fora do Rio Grande do Sul, tenho muito orgulho e me sinto muito feliz em estar ajudando em trazer um pouco mais desse orgulho de ser gaúcho por meio de uma plataforma, que claro que é um negócio, uma plataforma comercial, mas que fomenta isso, que proporciona que aquela pequena pousada, e aí isso é um exemplo real, aquela pequena pousada lá em Pedras Altas, que a internet é a rádio ainda, porque não pega, e que a digitalização daquela experiência incrível é difícil para eles, me deixa muito feliz, muito orgulhoso saber que a gente está trazendo isso para o Rio Grande e está trazendo isso para o cliente, né? Está trazendo isso para o hóspede. Uma coisa, tu falou em Europa, né? Por conta das atividades profissionais, eu ia muito à Itália. Agora não tanto, mas ia muito. E uma vez eu estava fazendo uma fusão de uma empresa italiana com uma empresa gaúcha. E essa empresa era uma cidade muito pequena, né? Guastalla, que é uma cidade bem pequeno. E no hotel não tinha não existia hotel. A Itália é muito poluída de hotéis pequenos, familiares. E até hoje eu me lembro de uma noite, eu cheguei tarde da noite e a dona da pousada me atendeu. E ela perguntou o que o senhor, estava muito frio, o que o senhor queria? Eu disse, eu queria um café com leite. Lo faccio io. Eu nunca me esqueci daquela frase, porque... E aqui tem vários lo faccio io em relação a serviços do interior. Sim. Então, assim, comer uma costela de chão numa fazenda, isso é um produto turístico interessante. Só que hoje, como está tudo no celular, em geral, vem à tona os produtos que têm mais capacidade de divulgação. E eu acho que a gente vai conseguir construir. Inclusive, essa foi quando nós montamos, né, Leonardo? Por que não ser uma plataforma do Brasil? Não, uma plataforma do Rio Grande do Sul, para o turismo do Rio Grande do Sul. E depois o Mercosul, aí pegando Uruguai, Argentina e o próprio Chile. Né? Porque eu imagino assim, que até exatamente, porque o turista de fora, ele não vem, imagino eu, assim, para comparar vinho, para comparar azeite de oliva, vamos, né, comparar lá com as outras. Mas eu acho que ele vem ver as nossas origens aqui, né? Eu acho que ele vem ver as missões. Ele vem ver os índios que nós temos ali, subindo ali para a Soledade, tem os nossos índios ali, ainda tem algumas coisas. E eu acho que é isso que eles veem, o nosso churrasco, né? A nossa comida, a nossa cultura, as danças, enfim. É mais ou menos por aí também que nós vamos definir a hospedagem Galdéria? Eu creio mostrar as coisas nossas, de raiz? Eu creio que sim. E isso atende, eu penso, uma demanda da sociedade brasileira recente, principalmente pós-pandemia, que é aproveitar essa simplicidade, que é aproveitar o café com leite. Uma das coisas mais gostosas de se fazer em Madrid, por exemplo, é passar a noite caminhando no centro, comendo um bom presunto, tomando uma taça de vinho em diferentes lugares. E isso é um pouco novo para a sociedade brasileira, essa coisa da simplicidade, mas aliada ao bom vinho, aliada à boa comida. E eu penso que o Rio Grande do Sul tem isso há muito tempo.
a gente tem um orgulho daquela carne de ovelha que não vai ser achada de qualidade em lugar nenhum. E isso está nessas experiências espalhadas por todo o estado. Então, sim, a gente traz essa qualidade que o público, por vezes, não sabe que existe, né? Quer ver, Vlamir, um dado interessante, falando em turismo europeu, né? Portugal é o primo pobre da Europa, digamos assim, dentro do contexto. E Portugal cresceu muito pelo turismo simples. Comer um bacalhau com uma batata, tomar um azeite de oliva, tomar um vinho. Essa é a pegada, digamos assim. Sim. O turismo simples cada vez não significa simplório. Simples no sentido de oferta bem definida. Minimalista, talvez. Um turismo minimalista, ótima essa expressão. Então, a ideia nossa é resgatar isso. Os números são muito impressionantes. Só a região de Bento Gonçalves e o Vale dos Vinhedos, na época da pandemia, recebia 200 mil turistas ano. Já está perto de 1 milhão de turistas ano. Então, a ideia da plataforma é ser o aplicativo, resumindo, do Rio Grande do Sul. É ter essa pretensão de trazer as oportunidades simples ou não no aplicativo. E que as pessoas possam usar através do aplicativo, conhecer o destino, fazer suas reservas por ali. O público às vezes não sabe que hoje na Serra Gaúcha, por exemplo, numa tarde de uma quarta-feira, é possível pegar a família, sentar embaixo de uma parreira, tomar um vinho que não vai ser encontrado nos supermercados de Porto Alegre, comer um bom queijo e vivenciar essa experiência, que é minimalista, mas tem uma qualidade muito grande. E isso é desconhecido. Talvez para a população da Serra isso é comum, talvez para um público mais acostumado a esse tipo de experiência isso é comum, mas certamente tem muita gente em Santa Maria, no Alegrete, em Bagé, que não sabe que é possível pegar o carro, passar uma noite num bom hotel na Serra e experimentar a vida real, digamos assim, da Serra E nós Gaúcha. fizemos, né, Leonardo? A gente está tendo a preocupação de fazer um eixo, digamos, norte-sul, leste-oeste, pegando oportunidades, um exemplo, ametista, andar numa mina de ametista, visitar o Salto Yucumã, assistir uma missa em Frederico. Essas experiências diversas, regionais, aí ir para Pelotas, fugir um pouco do tradicional, né? Subir a serra ali, então, vamos para o outro lado. O outro lado também tem coisas bonitas, tem coisas boas para a gente apreciar. E isso que a plataforma estimula, que as pessoas, não é só ir para os tradicionais Gramado, Canela, não, é usar todo tipo de experiência, atravessar Guaíba, Porto Alegre no catamarã. Interessante. É uma experiência, comer num restaurante tal com tal situação. Então, esse é o propósito do Hospedagem Galdério. Pod Business, o podcast da M-Stort.